Olá, gente, tudo bom? Meninas, tipo assim, a gente planeja uma coisa, mas parece que o universo, né, quer que a gente faça outra e ele que escolhe o que eu trago aqui pra vocês. Eu já tinha preparado tudo pra contar uma história pra vocês, que eu vou contar semana que vem, então joguei a história que seria dessa semana pra semana que vem, porque acabei de ser intimada de uma decisão e eu falei, vou trazer para elas essa decisão, porque traz um assunto muito interessante, muito importante, que eu quero que vocês saibam, né? Porque eu acredito muito na liberdade e no empoderamento através da informação, porque só a gente tendo conhecimento e se apoderando, né? Empoderando e apoderando, assim, tomando poder do nosso direito, é que a gente vai exigir que ele seja feito, né? Então eu acredito muito nisso e é por isso que eu todos os dias gero conteúdo aqui da forma mais simples possível para que esse conhecimento chegue em todas as pessoas. Beleza? Falado isso, bora lá! Gente, muitas me questionam se tem limite. Stephanie, tem limite de quanto eu posso cobrar de uma pensão? Stephanie, eu posso receber a pensão em formato de alimentos? Isso gera muitas dúvidas, né? Tem muitos mitos em volta disso. Embora eu fale e vários outros advogados falem sobre isso diariamente, tem muitas peculiaridades que só você trabalhando e militando nessa seara que você consegue ter. Por exemplo, esse caso. Vou trazer para vocês duas questões, tá? Os dois casos eu tive sucesso, um já resolvi já faz bastante tempo. E o outro a gente está em vias de finalmente conseguir resolver, tá? Já consegui a procedência, mas agora a gente está no fazer valer o direito, porque no direito tem uma coisa que acontece muito, que é você ganha, mas não leva. De nada adianta eu ganhar uma ação e não conseguir, por exemplo, ganhei, executei, o cara tá devendo 30 mil reais, só que ele não tem bens nenhum, ou seja, a minha cliente ganhou, mas não levou, procurei bens, não achei, né? Então, existem essas possibilidades. Então, primeira questão que eu acho que dá pra gente colocar aqui no mesmo balaio. Auxílio creche, gente. Então, o que acontece? Tem muitos pais em grandes empresas, tá? Que recebem esse auxílio creche. Ou empresas, ou então, ou empresas públicas ou empresas privadas. Então, tem muitos concursados. Existem empresas privadas também, mas a grande maioria que oferece esse benefício são empresas públicas, então concursados. Por exemplo, eu sei que o Banco do Brasil oferece isso, tá? Petrobras, se eu não me engano, oferece isso também. Algumas polícias militares de alguns estados têm esse benefício, então depende, tá? É importante que... Stephanie, como que eu sei se tem um auxílio creche? Se for necessário, gente, eu sei que é chato isso, é burocrático, mas o direito ele é assim, né? Tem até uma frase que é o direito não é para quem dorme, então o direito exige que você vá atrás mesmo. Não deveria ser assim, deveria ser mais acessível, mas ele exige. Então, infelizmente, aqui, as que querem fazer valer o seu direito, o direito do seu filho, tem que se transformar aí numa pesquisadora, conhecedora, mas fiquem tranquilas que eu tô aqui para dar o norte, para ser a bússola de vocês. Então, Stephanie, eu quero saber se o pai do meu filho recebe. Não sei. Primeiro passo que dá para você fazer, vai no sindicato da categoria dele, tá? E peça para ver a convenção coletiva, porque através da convenção coletiva, até conversando com alguém ali do sindicato daquela categoria, você vai saber se existe ou não o auxílio creche. Agora, no caso de ser concursado, não tem o sindicato, mas é possível você saber pesquisando, tá? Pela internet mesmo. Então, por exemplo, Banco do Brasil... Entra lá e dá uma pesquisada. Funcionárias do Banco do Brasil recebem auxílio creche?
Muitas vezes no edital, tá, do concurso. Então, assim, tem que dar uma pesquisada para você saber se esse profissional recebe. Por quê? Porque eles não vão falar, tá, gente? A todos os casos que eu peguei de auxílio creche, ninguém, por livre e espontânea vontade, veio e falou assim, toma o auxílio creche. Por que eu tô falando isso? Porque o auxílio creche é da criança. O auxílio creche é da criança. Então, o que acontece? Por exemplo, esse caso em específico. O cara recebia... Ela entrou com alimentos gravídicos, ou seja, no momento que ela se viu grávida, ela já entrou com pedido de alimentos. E os gravídicos, normalmente, eles são um pouco menos do que os alimentos. Por quê? Porque enquanto o bebê está na barriga, teoricamente ele gasta menos, né? Por que eu digo teoricamente? Porque vai ter um investimento alto para montar o quartinho, para comprar todo o enxoval. Então, é meio relativo esse gasto a menos, mas normalmente não é já estipulado de cara os 30%. Então, ele é dado um valor a menor, tá? E aí, depois que o bebê nasce, como que é? Automaticamente, esses gravídicos se convalidam em alimentos. Mas eu, como advogada, sempre instruo a cliente a fazer assim. O bebê nasceu, esses alimentos não é suficiente, por exemplo, no caso dela, estava em 15%, não era nem um pouco suficiente. O que a gente faz? Revisa esses alimentos, aproveita e já regulamenta guarda e convívio. Já fica tudo certinho e aumenta para os alimentos mesmo. Stephanie, não revisei. É automático? É automático. Os gravídicos tornam-se alimentos definitivos. Beleza? No caso dela era 15%. 15% dava em torno de uns 600, 700 reais ali. Aí o que ela fez? Na hora que o bebê nasceu, a gente entrou com essa revisional pedindo para ir para 30% e para ser incluso férias e 13º, que nos gravídicos não estava, tá? Conseguimos. Só que eu sabia que ele também recebia o auxílio creche. Porque o que ele começou a fazer? Só de auxílio creche era 600 reais. Ou seja, ele estava pagando os alimentos com o dinheiro do auxílio creche. E isso não é para acontecer, gente. Se isso é um benefício que é para ser usado, que a empresa concede para ser usado em prol do menor, esse dinheiro tem que ser usado com o menor. Esse dinheiro é do menor, é da menor. Então, o auxílio creche, ele não é para ser descontado da pensão ou ser utilizado para pagar pensão. Ele é um benefício da criança e a pensão é uma obrigação do alimentante, tá? Na maioria das vezes, uma obrigação paterna. Falo na maioria das vezes porque se a guarda estiver com o pai, quem vai pagar a pensão é a mãe. Beleza? Então, o cara tem que pagar, ou ele tem que repassar o auxílio creche completo para essa criança, tá? Mais a pensão. E é o que ele não estava fazendo. Essa revisional de alimentos que eu entrei para aumentar os 15% para 30%, ela durou em torno de 1 ano e meio. E nesse tempo todo, ele foi pagando esses 15% com o auxílio creche. O que eu consegui fazer? Cobrar não só dali para frente, mas preteritamente, entendeu? Então, todo esse tempo que ele não repassou o auxílio creche, ele teve que repassar, tá? Então, isso é pacificado, isso é regra, isso é norma, gente. Isso não é assim, pode ser que eu consiga? Não, isso é uma regra, o auxílio creche é da criança. O que acontece é que pouquíssimas pessoas sabem muitas vezes que aquela empresa dá o auxílio creche e praticamente nenhum pai tem o caráter de realmente repassar de livre e espontânea vontade. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que entrar juridicamente para conseguir isso na justiça. Mas isso é um direito líquido e certo? É um direito da criança. Então, nesse caso, beleza. Sabe até quando vai o auxílio creche dessa criança? Até os 5 anos. Então, são 5 anos recebendo 600 reais a mais, além da pensão. O que eu consegui fazer? Aumentei a pensão para 30%, incluí 13º e férias. E o auxílio creche também passou aí para essa mãe.
Show? Então, sim, é possível. Agora a gente chega no caso de hoje. Tudo bem, já passou 10 minutos aí, mas eu acho que é uma informação importante, as duas. Eu acho que vale, né? Eu tomar um pouco mais de tempo de vocês. Stephanie, auxílio alimentação. Existem alguns pais que eles falam, olha, em vez de eu pagar a pensão para você, eu vou dar o meu cartão de alimentação. Pode fazer isso, gente, de boca, combinado. Esse acordo de cavalheiros não tem validade nenhuma, tá? Nenhuma. Então, se o cara tá oferecendo isso, qual que é o ideal? Primeiro, o auxílio alimentação, o cartão alimentação dele pode ser algo complementar ao que ele vai dar de pensão. Por exemplo, então vamos fazer assim? Eu dou, em vez de eu dar 30%, eu dou 20% mais o cartão alimentação. E aí fica algo complementar. Você aceita? Assim, legal, pra mim é interessante. Aceito, tá? Aí sim, mas mesmo assim, gente, vai em juízo e formaliza isso em juízo, tá? Porque daí você consegue exigir, que é o meu caso que eu tô fazendo. E graças a Deus por ela ter feito tudo certinho, hoje a gente tá conseguindo cobrar bastante dele. Então, qual que foi o rolê dela? Ela tem 2 filhos, tá? Com esse cara. Esse cara deixou ela no chão duro, tá? Eles fizeram um acordo em 2014, tá? Então, em 2014, ficou determinado 30% do salário dele, só que, naquela época, ele era frentista e ele ganhava um salário muito baixo, tá? Então, o salário dele era muito baixo. Era bem baixo, era um salário mínimo. Então, 30% seria um valor muito pequeno, tá? E aí que a gente cai naquilo. Stephanie, mas isso não é o que a lei exige? Não, gente, não é. Não existe em lugar nenhum. Vocês podem procurar. Em todos os códigos não tá falando 30%. Tem que ser 30%. Por quê? Porque é analisado possibilidade, necessidade, tá? Então, é analisado isso. Então, porque imagina, aí fica muito fácil. Imagina um cara que é assalariado, ganha um salário mínimo, ele vai lá e sai fazendo filho por aí com todo mundo. Tem 10 filhos. E aí ele vai virar e vai falar assim, tudo bem, esses 10 que se virem, dividam aí R$300. Não dá. Então, o juiz vai levar isso em conta, tá? Então, já vi desempregado tendo que desembolsar mais de R$2.000 com pensão. Stephanie, como isso? Porque ele tinha 5 filhos, um com cada mulher, né? Eu só acho que uma vasectomia facilitaria isso. Mas foi até o que eu usei, foi até a minha tese que eu usei lá. E ele foi determinado que pagasse, acho que 40% de salário mínimo para cada um dos filhos. Para ele não ir preso, sabe quem que pagava? A Pepeca Transformadora. Acho isso justo? Acho isso ridículo. Entendeu? Acho que ela não deveria pagar. Na verdade, eu acho que ela nem deveria se relacionar com alguém que não consegue nem pagar a pensão dos próprios filhos. Mas, enfim, né? Cada uma se relaciona com quem quiser. E se ela tá literalmente pagando o preço, quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu pra julgar depois de já ter julgado? Mas, enfim, entenderam o rolê, né? Então, não existe esse limite, tá, minhas queridas? Não existe. Ontem mesmo eu postei aqui um desempregado, eu consegui a condenação em 80% do salário mínimo. Então, um desempregado vai ter que pagar 80%, dá mais de R$880, tá? Então, é possível? É possível. Se eu comprovo que ele tem condições, eu consigo a condenação. Show? Então, essa cliente, lá em 2014, ela conseguiu, eram 2 crianças, então ela conseguiu 30% do salário líquido dele, mais o cartão alimentação. Ele era frentista. Guardaram essa informação, né? Ele ficou nesse posto até 2018, gente. Então, até 2018 estava tudo ok. Por quê? Porque lá no dia da audiência ele entregou o cartão alimentação do posto na mão dela e foi descontado os 30%. Belezinha, tudo bem. Chegou em 2018, ele saiu do posto. Ele saiu do posto e entrou
numa empresa de transporte de ônibus, sabe? Empresa que faz interestadual. Ele entrou nessa empresa e não levou o ofício e nem entregou o cartão alimentação. O que ele começou a pagar? Ele começou a pagar 30% do salário mínimo, porque eles adoram, assim, fazer interpretações da cabeça deles, né? E eles acham, eles dão uma googleada ali, o primo do cunhado do genro, que estudou direito, mas ainda não tirou a B, falou que podia, e eles vão que vão. E aí ela me procurou, isso lá em 2018, tá? Então esse rolê, esse processo aí vem desde 2018. Aí, beleza, entrei com a execução, tá? Peguei todo o fundo de garantia dele que ele tinha, não era muito, porque lembra que ele saiu do posto e depois entrou, então não tinha um valor significativo, acho que tinha uns 2 mil reais, eu não lembro de cabeça, mas era pouco, assim, não era assim, nossa, pegou 10 mil, não era. A gente pegou ali uns 2 mil reais que são de garantia, que era o que tinha no fundo. Conseguimos, começou a descontar as pensões atuais direto em folha, maravilha. Esse débito que ele tinha, que ele não entregou o cartão, aí que começou todo o rolê. Aí que começou a minha treta aqui. Porque o que acontece? Desde que ele entrou nessa empresa nova de transporte, ele não repassava o cartão. Só que eu não sabia, eu não sei qual que era o valor do cartão de alimentação dessa empresa. Então não tinha como eu atualizar o débito. O débito que eu tinha atualizado era a diferença que ele estava pagando errado. Por quê? Porque ele ficou esse tempo todo pagando em cima do salário mínimo. E era para ele pagar em cima do salário dele. Aí o que eu tive que fazer? Pedir os olerites, recalcular o valor correto, deu uma dívida aí deu uma dívida boa, tá? Deu uns 13 mil de... Só isso já deu uns 13 mil de dívidas, tá? Aí desses 13 mil, peguei o fundo de garantia dele, como eu falei pra vocês que não era muito, era em torno de uns 2 mil reais. E o restante eu comecei a descontar do salário. Então, assim, além da gente descontar os 30%, que são as pensões atuais, a lei permite que a gente desconte até 50%. Então, dos 30% até completar 50%, de débito pretérito. Então, a gente começou a descontar 50% do salário dele. 30% para a pensão atual, 20% para pagar esse débito desses valores que ele pagou errado. Só que ainda faltava os valores do cartão alimentação, que eu não sabia de quanto era. E outra, faltava também a empresa entregar esse cartão alimentação direto para a mãe das crianças. Nesse meio tempo, ele entrou com uma revisional para pedir que o cartão de alimentação fosse excluído dessa conta. Não conseguiu, gente. Então, não conseguiu. Eu derrubei a revisional dele em primeira e em segunda instância. Então, sempre que eu falo que é importante você ter uma advogada especialista, porque as pessoas pensam, qualquer advogado vai lá e faz. Não, gente, a gente precisa estar muito entrosada com o rolê para saber quais as alegações que a gente vai trazer para o juiz para conseguir derrubar as teses, tá? E eu consegui. Expliquei tudo, ou seja, o único para você revisar uma pensão tem que ter um fato modificativo, tá? Então, pode revisar a pensão a qualquer momento, mas você tem que comprovar um fato modificativo. Ele não tinha. O fato que ele usou é que tinha nascido um novo filho. Então, olha quanta informação que a gente tem nesse caso. Quantos mitos a gente derruba com esse caso? Ele alegava que teve um novo filho, por causa disso não teria mais como repassar o cartão alimentação. Só que eu trouxe aquela tese de que se ele teve um novo filho é porque ele podia bancar um novo filho, tá? Porque a gente não pode imputar aos filhos anteriores a responsabilidade por uma nova família. É como se fosse assim, eu não posso responsabilizar os meus filhos pela falta de controle natal meu, entendeu? Se eu tive outro filho, parte do princípio que eu posso ter outro filho. Então, hoje, isso também já é muito tranquilo, tá? Só falar que nasceu um novo filho não faz pensão baixar. Então, tem muito pai aí desavisado que vai levando essa tese e a gente derruba muito facilmente, tá? Derrubei em primeiro, derrubei em segundo. Então, essa alegação dele não foi suficiente, porque na hora que ele trouxe que teve um novo filho,
foi bem no meio da pandemia. A minha cliente perdeu o emprego. Então, o único fato novo que tinha aqui é que, além de estar no meio da pandemia, ele está empregado, a mãe ainda havia perdido o emprego. Ou seja, esse cartão de alimentação faria muito mais falta para os filhos anteriores do que para os filhos atuais. Até porque a mãe do filho atual também tem obrigação de auxiliar a ele cuidar. Então, a Pepeca Transformadora também tem que entrar aqui no rolê, também tem que pagar o filho atual. Então, não tem como falar, mas ele teve um filho novo, então ele tem que bancar o filho novo. Não, ele e a mãe tem que bancar. Então, o filho antigo não pode ficar desassistido, os filhos antigos. Show de bola? E aí, o que aconteceu? Beleza, ele perdeu a revisional e a gente continuou no rolê. Por quê? Porque a empresa estava demorando para me enviar esses... No Olerite dele, me mandaram o Olerite, consegui fazer o cálculo, mas no Olerite não constava o cartão de alimentação, porque era através de um extrato próprio da empresa do cartão de alimentação. E acabou de chegar hoje, gente, é muita grana, tá? Então, se ele já tá devendo aí mais de 10 mil, vai dar, ó, tô colocando aqui pra todo esse valor ele também tá devendo, porque esse valor era para estar indo direto para a mãe dessas crianças. Então, olha que transformação de vida através do direito que a gente conseguiu trazer para ela. Uma mulher que recebia em torno de R$300 por um longo período, a gente conseguiu passar para uma pensão de praticamente 1.400. Porque hoje, esses descontos que eu estou falando para você, tá? Então, mensalmente, sem esse valor do cartão alimentação, está chegando em torno de R$800. Então, já foi uma mudança muito significativa na vida de uma pessoa que recebia R$300. Eu sei que R$300 para muita gente pode não fazer diferença. Ah, tudo bem, recebia 300, agora foi para 800, não faz tanta diferença. Se você não é uma pessoa que depende daquilo. Agora, a partir do momento que você está desempregada, com 2 crianças em casa, e aquilo ali é boa parte do que você usa para manter essas crianças, e você conseguir de 300 ir para 800, mano, é muita coisa. Aí você falar que de 800 vai para 1.600, assim, é indescritível, assim, a transformação que isso vai trazer na vida dessas pessoas, porque o que acontece? A gente já tá com a ordem. Isso daqui não é assim uma expectativa, pode ser que a gente já está com a ordem. Todo esse valor que a empresa pagou esses anos todos para ele já está devendo o repasse para ela. E além disso, a partir de agora, a empresa tem que entregar esse cartão na mão dela, tá? Então, é isso. Então, você precisa conhecer o seu direito e saber em cima de que você vai pleitear. E muitas vezes as pessoas falam, mas demora tanto. E às vezes ligam a demora com a qualidade do serviço daquele advogado. E não necessariamente é verdade. Porque eu tô desde 2018 nesse rolê, maior negociação entre juiz, Ministério Público, empresa. E agora a gente começa a caminhar para o final, entendeu? Então, assim, não foi uma falta de conhecimento técnico ou uma enrolação minha. São várias questões para a gente conseguir. Então, é muito importante. E como que eu consegui? Com conhecimento. Não tinha como eu brigar em cima disso se eu não soubesse que era possível. Não tinha como ela acreditar em mim se eu não tivesse explicado para ela. Olha, isso daqui é possível sim. Porque ao longo desses anos, um monte de gente foi falar com ela e falou que não, que jamais, que eu nunca conseguiria, que isso não existe. Então, gente, por isso que eu tenho os canais aqui na internet. Para que o direito chegue em todo mundo. E para que você saiba, eu só quero que você saiba que o seu direito existe. Eu não tô nem aí se você vai me contratar ou não. Entendeu? Graças a Deus, hoje a demanda que eu tenho é muito grande. Eu nem conseguiria atender todo mundo que quisesse me contratar. Por isso que eu tenho braços aí em todo o Brasil e até fora do Brasil, tá? Porque realmente eu não dou conta. E por isso que hoje eu ensino advogadas a advogarem. Por quê? Porque a gente precisa de profissionais qualificados, que é muita gente não fazendo valer o seu direito,
por falta de conhecimento. Então, quando eu venho aqui e falo assim, olha, eu tô aqui para trazer informação, é só isso, para trazer informação, porque através dessa informação quero que você vá atrás de profissionais qualificados que vão conseguir te dar esse direito, porque o que está acontecendo é que nem essa informação as pessoas estão tendo, e muitas vezes os profissionais não estão qualificados o suficiente para fazerem valer essas informações. E aí foi o momento que eu falei, não, peraí, não tá adiantando eu só dar informação. Eu tenho que dar informação e qualificação para esses profissionais, para fazer o casamento. A demanda eu sei que tem. Profissionais precisando trabalhar também. A gente só precisa fazer isso daqui. Entendeu? Então, quando eu falo com o Advogo para Elas, está aqui para formar um exército, para transformar o judiciário, é sobre isso. Beleza? E você que está me assistindo pode me ajudar. Dando joinha, se inscrevendo no canal e marcando alguém que está precisando dessa informação aqui. Belezinha? Super beijo, até semana que vem.